Chamavam-no de louco, mas o que a história ignorou é que suas obras, que hoje são vendidas por milhões de dólares, não são fruto de sua loucura, mas sim da estratégia mais sensata já vista para superar a dor emocional. Neste vídeo vou revelar 4 âncoras que ele usou para transformar a solidão na arte que o tornou imortal. E fique até o final porque vou-te dar 2 ferramentas gratuitas comprovadas cientificamente para que você também possa transformar a adversidade em clareza. Elas vão te ajudar a enfrentar momentos difíceis, solidão e dor. O famoso pintor Vincent van Gogh não era realmente louco. Ele simplesmente se dedicou muito seriamente a explorar sua forma de sentir. Ele explorava seus sentimentos para identificá-los e conhecê-los, para ser capaz de individualizá-los e poder analisar como conviver com eles. Para realizar esse trabalho de exploração que estou te contando, ele contava com uma arma principal, uma ferramenta pela qual, aliás, hoje em dia é mundialmente conhecido. Esta é a primeira de suas âncoras sobre as quais vim falar hoje: pintar. Mas Van Gogh não pintava para agradar as pessoas, ele pintava para se ajudar. Van Gogh pintava para se conhecer, para refletir na tela o que sentia e para não se render diante dos problemas mentais que carregava. Ele sabia que muitas vezes a força e intensidade da sua maneira de sentir o afastavam do resto do mundo e isso lhe gerava instabilidade mental. E ele se dedicou seriamente a trabalhar para evitar isso. O surpreendente é a forma como ele fez isso. Vincent van Gogh pintou mais de 2.000 quadros nos últimos 10 anos de sua curta vida. Mas atenção, veja só, enquanto viveu, ele vendeu apenas um quadro, A Vinha Vermelha, e o fez em uma exposição coletiva, na qual apresentou 2 quadros em Bruxelas, Bélgica. O quadro foi comprado por uma colecionadora belga chamada Anna Bosch por 400 francos da época, ou seja, cerca de $1.000 em valores atuais. E hoje esse quadro está na coleção permanente do Museu Pushkin, em Moscou. É um dos museus mais prestigiados do mundo. Pois bem, apesar de não conseguir vender os quadros que ele tão apaixonadamente pintava e de saber que de fato não os venderia, ele continuava a pintar incansavelmente todos os dias. E ele fazia isso. Além disso, apesar de viver uma vida de extrema pobreza, o que pode motivar alguém a continuar criando dia após dia? Quando suas circunstâncias pessoais o convidavam a desistir e a se abandonar. Você vai se surpreender de novo. Mas não é difícil entender o que realmente movia Van Gogh a pintar todos os dias. Eram 3 realidades. Sua inteligência, que lhe permitia entender a importância de buscar, seu desejo quase passional de buscar e encontrar caminhos para poder conviver consigo mesmo e ser consciente da força e intensidade de seus sentimentos. E como eles poderiam chegar a prejudicar sua mente. Identificadas essas 3 realidades, quais foram os caminhos que ele usou para não desistir em sua busca passional e para não se abandonar também a si mesmo? Neste caso, foram 4. Explorar a si mesmo de forma incessante e profunda, usar a pintura como seu principal meio de expressão artística, manter uma comunicação constante e significativa com seu amado irmão Theo e o contato íntimo e inspirador com a natureza ao seu redor. Vincent van Gogh não era um louco. E também não era apenas um pintor, era um verdadeiro gênio, e hoje você vai entender isso. Ele compreendeu que a melhor maneira de estudar a fundo suas emoções e sentimentos tão potentes era pintar. Ele os analisou e os pintou e depois se dedicou a estudá-los.
Ele buscava individualizar e objetivar cada um deles. E seus quadros eram para ele, por um lado, evidentemente, uma forma de se expressar, mas por outro, eram sua melhor maneira de tentar se curar. Em maio de 1889, ele se internou voluntariamente no mosteiro de Saint-Paul, em Saint-Rémy, que fica no meio da Provença francesa, e o mosteiro funcionava como um asilo, mas também como uma clínica psiquiátrica. E durante um tempo, na verdade, ele recebeu tratamento para se recuperar, e assim que se sentiu melhor, voltou a pintar. E onde ele pintava? No ateliê que prepararam para ele, nos jardins, nos campos ao redor do mosteiro e nos olivais que também havia por ali. E enquanto esteve no mosteiro, ele produziu mais de 150 pinturas e mais de 100 desenhos, entre eles um no qual vamos nos concentrar especialmente hoje. A Noite Estrelada. E ao comentar com você sobre esta obra, vamos revisar juntos os dois primeiros caminhos que Van Gogh usava: explorar a si mesmo e pintar. O que ele descobria nessa exploração? Quando você olhar para A Noite Estrelada, não faça isso como se estivesse vendo um céu noturno com estrelas, porque não é isso que o autor pintou. Van Gogh pintou a realidade aumentada de suas emoções e é isso que ele pretendia mostrar na tela. O tormento que sofria em seu interior, embora não só isso, também sua esperança. Ele pintava o que encontrava dentro de si mesmo, não pintava o que seus olhos contemplavam. E enquanto fazia isso, o que buscava era encontrar ou tentar encontrar ordem nesse incrível e tremendo caos interior que sentia. O céu no quadro está representado por espirais. Enquanto fazia isso, o que buscava era encontrar ou tentar encontrar ordem no tremendo caos interior que sentia. O céu no quadro está representado por espirais turbulentas e redemoinhos de luz. Cada pincelada, cada redemoinho busca refletir as emoções que o pintor sentia. Na verdade, um estudo recente de abril de 2025, desenvolvido por engenheiros da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, argumenta que os redemoinhos mostrados no quadro, ao contrário do que se dizia até agora, não pretendiam ser uma demonstração científica. Eles não seguem as regras do fluxo físico real. Eram apenas e são apenas uma expressão artística. Van Gogh não copiava a realidade. Ele explorava, perseguia, capturava e refletia suas emoções. O enorme e escuro cipreste que aparece. Obrigado, em primeiro plano no quadro, funciona como um elemento que se eleva da terra até o céu. É a ponte entre o mundo físico e tangível em que o grande Van Gogh estava imerso e o vasto cosmos infinito no qual ele vivia plenamente com seus profundos sentimentos e intensas emoções. As cintilantes estrelas e a brilhante lua no quadro não são meros pontos de luz anódinos e serenos. Ele os retratou, na verdade, como auréolas intensamente vibrantes. De energia e de cor, representam o grito de esperança de Van Gogh, como se ele quisesse pintar o consolo espiritual que encontrava nelas e que lhe permitia afastar-se do desespero terreno em que vivia. Convido você a prestar atenção porque é realmente surpreendente tudo o que você pode chegar a entender hoje, desse gênio da pintura universal. Explorar profundamente a si mesmo e pintar em seus quadros e desenhos o que descobria e compreendia, esses eram, de fato, seu primeiro e seu segundo caminho mais importantes. Em seu terceiro caminho, para não se abandonar, Vincent escrevia regularmente para seu irmão Theo. Ele era seu confidente e, em suas cartas, descrevia como era capaz de entender muito bem as causas que provocavam sua solidão e sua instabilidade mental.
E em uma delas, como prova da força com que sentia esse desejo de pintar, Vincent escrevia a Theo dizia: "Sinto em mim um fogo que não posso deixar se apagar, que ao contrário devo atiçar." Theo era seu único apoio e seu único vínculo estreito com o mundo. Era o único que o apoiava emocional e economicamente, e sua comunicação com ele era constante. Na verdade, mais de 650 dessas cartas foram preservadas. Elas são uma verdadeira biografia espiritual, artística e psicológica do pintor. E também são a garantia de que isso que estou te contando é exatamente como estou te contando. Van Gogh, em sua coragem e genialidade, constantemente analisava suas sensações, seus sentimentos e sua solidão, pintava-os e depois compartilhava com seu irmão Theo. Você consegue imaginar chegar a pensar no que significava para ele ter a necessidade de fazer isso constantemente? Porque Van Gogh não se limitava a sofrer dor e sentir solidão. Ele parava, refletia, tentava objetivar suas emoções, as pintava. E o que ele descobria era o que compartilhava com Theo, seu irmão. Fazer isso o ajudava a poder entendê-las. Em uma de suas cartas ele explicava: seja na figura, seja na paisagem, eu gostaria de expressar não algo como um sentimentalismo melancólico, mas sim uma dor profunda. Não devia ser nada fácil fazer isso dia após dia, durante anos na solidão e sabendo que aquilo, ao que ele estava dedicando seus esforços, não tinha outro objetivo além de se explorar e ajudar a si mesmo. Van Gogh não era apenas um gênio, era também um valente. Com sua inteligência, soube identificar seu problema. Com seu desejo vital de poder conviver em paz consigo mesmo, buscou caminhos. Para isso, e consciente da força e intensidade de seus sentimentos e sensações, o que fez foi explorar dentro de si mesmo. Usou a pintura como veículo e as cartas com seu irmão como terapia. Mas ainda preciso explicar o quarto dos caminhos que usei. Embora, primeiro, se não se importarem, acho que devemos parar um instante e fazer uma breve, muito breve, análise. Enquanto isso, estamos analisando como Van Gogh buscou as causas de seus problemas. Vamos nos perguntar: o que devemos fazer? Infelizmente, a realidade é que muitas vezes fugimos quando sentimos tristeza, ansiedade ou solidão. Em vez de pensarmos por que nos sentimos assim e o que podemos fazer para sair desse estado, o que fazemos é tentar nos distrair. Saímos para tomar um delicioso café, nos agarramos ao nosso celular e seus inúmeros aplicativos, ou então começamos a assistir a séries cativantes na televisão. Quantas vezes, em vez de fugir, você se perguntou por quê? Eu me sinto assim. O que posso fazer para resolver isso? Esse é um dos grandes erros da nossa sociedade moderna. Olhamos apenas para os efeitos, não nos perguntamos pelas causas. Isso é como se, imagine que você está deitado no meio do campo e começa a chover. E a sua preocupação fosse a sua roupa molhada, sem pensar que o que você precisa fazer é encontrar um teto para se proteger da chuva. Qual é o problema? Que sua roupa está molhando ou que você não tem um teto para se proteger da chuva? Pense em algo que se repete na sua vida, uma dor, uma emoção, uma discussão que acontece uma e outra vez, uma sensação de bloqueio. Pense em outro exemplo. Se você começa a sentir dor nas articulações, normalmente isso quer dizer que essas articulações estão inflamadas. Então, diante dessa situação, o que você pode fazer é ficar parado para não sentir dor e começar a tomar analgésicos para reduzir.
os efeitos da dor e então a dor continuará voltando quando você não estiver sob o efeito dos analgésicos. Em alguns meses, é muito provável que você se encontre muito mais limitado na sua capacidade de se mover ou de trabalhar, nas causas que provocaram a inflamação. Normalmente será uma alimentação inadequada não fazer exercícios com essas articulações. Outro exemplo, se você percebe que sua vida social está sendo afetada e não se sente bem consigo mesmo, provavelmente não é o trabalho ou os estudos, tampouco deve ser seu parceiro, nem o trânsito, nem o mau tempo que causaram isso. E muito provavelmente também não são os amigos. Na verdade, é muito mais provável que seja algo dentro de você mesmo que não está bem. Ao futuro, uma possível falta de direção clara na sua vida, que você ainda não tem totalmente claro qual é a sua verdadeira missão neste momento crucial da sua vida. Agora, ou simplesmente que você não é tão corajoso e determinado quanto realmente precisa ser para se levantar e começar a caminhar firmemente na direção certa. E você sabe disso profundamente. Tudo isso pode estar levando você a duvidar ou a se sentir inseguro, e são essas dúvidas que fazem você se afastar, ficar triste, sem um motivo claro, ou às vezes até mesmo irritado. E diante disso, parece razoável não trabalhar para buscar? O que é que provoca essas sensações? E, no entanto, você coloca a culpa nos problemas do trabalho, nos estudos, no seu parceiro, no trânsito ou no mau tempo. Van Gogh entendeu bem o que estava acontecendo com ele e começou a trabalhar nisso. Você também pode. Se você realmente não se esforçar para parar e observar cuidadosamente o que é que está profundamente doendo em você, não vai conseguir entender verdadeiramente o que é. São as causas subjacentes que provocam essa dor intensa e persistente. E se você de fato ignora as causas profundas, o efeito inevitável, ou seja, a dor intensa, vai retornar e a cada vez vai voltar ainda mais forte, cada vez mais profundamente e de forma mais persistente. Como aquela dor que retorna quando passa o efeito dos analgésicos. Não é tão difícil, não é mesmo? E é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Você precisa de caminhos, de diversas maneiras, de rotas bem definidas, e os caminhos que você utiliza para realizar todo esse processo interno dentro de si também devem ser ferramentas poderosas que o ajudem a não afundar, a se manter firme e resiliente. Âncoras. Uma âncora é o que fixa um navio à costa, impedindo que as correntes o arrastem. Em outras palavras, e isto é muito importante, a ferramenta usada para evitar que o navio afunde, porque se ele afundar, se for levado pela corrente, acabará afundando. Todos precisamos nos identificar, precisamos ter nossas próprias âncoras. Quais são os seus? Para Van Gogh, o primeiro, tratava-se de explorar a si mesmo. Ele estudou seus sentimentos e emoções. A segunda tarefa era pintar o que ela descobria. O terceiro objetivo é compartilhar suas descobertas com seu irmão. Ele não se limitou apenas a constatar que tinha um ferimento. Ele a estava observando. E você, aliás, se ainda está aqui, é bem provável que, sem se dar conta, já esteja meditando e observando o seu interior. E você mesmo. Mas essas três não eram apenas suas únicas âncoras principais e verdadeiras. A exploração que fazia o obrigava a analisar e sintetizar a dor e a solidão que sentia. Ele usava a pintura como um meio de visualizar seus sentimentos e sensações mais profundos. E quando olhava para essas imagens pintadas por ele mesmo, que haviam brotado de seu interior, ele podia objetivar, podia identificá-las. A imagem o ajudava na importância e em seus efeitos. E depois vinham as cartas, que eram sua forma mais humana e mais verbal de compartilhar como eram para ele
aquela solidão e aquela dor que experimentava. Mas, como eu te dizia, ele também tinha um quarto caminho, uma quarta âncora para evitar ser arrastado pelas correntes. E esse era talvez seu melhor vínculo terapêutico, talvez a ferramenta que mais o ajudava a se curar. Além disso, era seu refúgio primordial, a natureza. Van Gogh utilizava as oliveiras, os ciprestes, os campos de trigo, as estrelas, como seu melhor idioma emocional. E ao pintar um cipreste agitado ou um céu turbulento, o que ele fazia era retratar seu próprio estado de ânimo. E ao tê-lo pintado em uma tela, fora de si mesmo, já não estava mais em sua cabeça, estava na tela, ele conseguia enxergá-lo. E dessa forma, de maneira tangível, podia analisá-lo. Pintava com cores que às vezes podem surpreender quem apenas olha o quadro sem imaginar a verdadeira razão dessas cores. E não são fruto do acaso, nem tampouco reflexo do que o pintor via com seus olhos. Essas cores são reflexo do que ele encontrava ao se explorar nas profundezas de seu interior. E assim ele contava a Theo em suas cartas. Ele falava para Theo sobre as cores que usava e dizia como essas cores lhe permitiam se distanciar de sua experiência imediata e focar nos aspectos técnicos e emocionais de sua verdadeira arte, que era a de se explorar. Em poucas palavras, a natureza e tudo mais. O que o inspirava eram vínculos terapêuticos, eram mais uma ferramenta para tentar se curar. Siga o exemplo dele, aprofunde-se. Não se limite a constatar seus problemas. Trabalhe para buscar suas causas e analise as ferramentas ou as âncoras, se preferir chamá-las assim, que melhor te ajudem a evitar ser arrastado pelas correntes. E visualize seu sucesso. Você só precisa ser consistente em sua análise. Van Gogh soube transformar seus problemas emocionais e as causas de sua solidão em um legado que, sem dúvida, será valioso por gerações. E você, no mínimo, pode fazer o mesmo para encontrar a força de que precisa a cada dia para seguir em frente. O que pode te ajudar a conseguir isso? Pois bem, permita-me te dar mais duas ferramentas muito básicas e gratuitas. Se você valorizar tudo o que pode conquistar usando as ferramentas que vou te dar, conseguirá dar sentido a cada uma delas. São simples, fáceis e, acima de tudo, como eu disse, gratuitas. E não sou só eu quem diz isso, o Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia em Berkeley também afirma. Ou seja, o que estou te dizendo tem base científica. Quais são essas duas ferramentas? A primeira, sair, ir para a rua, dar passeios, se cercar de natureza. Nunca se isole, saia de casa e, ao fazer isso, você naturalmente liberará endorfinas em seu corpo e começará a se sentir melhor. Você aumentará sua energia positiva e se ajudará a explorar seu eu interior com uma nova perspectiva. Positivo. Qual é a segunda ferramenta? Escrever. Escreva e tente fazer isso regularmente no papel, em um diário ou em um aplicativo. É algo que vai te ajudar a encontrar seus padrões emocionais, ou seja, sua forma habitual de sentir. E escrever exige atenção e um certo silêncio ao seu redor quando você for fazer isso. Concentre-se naquilo que faz você se sentir do jeito que sente, algo que só você é capaz de entender. Escreva. Dedique 10 minutos por dia para isso e pergunte a si mesmo: o que está me bloqueando hoje? De onde isso vem? Isso que eu sinto. E uma coisa importante ao chegar aqui, não procure respostas perfeitas. Você está sozinho e está escrevendo para si mesmo.
Escreva com sinceridade. E ao fazer isso, você realmente começará a se curar profundamente desde a raiz de todos os seus problemas. Esse pode ser o caminho mais direto e eficaz para o encontro profundo com essas causas subjacentes que estão provocando seus momentos difíceis, as verdadeiras causas. Os estudos da Universidade da Califórnia que mencionei mostram que manter um diário reduz o estresse. E porquê? Muito simples, porque escrever te ajuda a processar suas emoções. Ou seja, permite que você olhe para elas e faça isso de fora, visualize-as, portanto, com maior objetividade. Exatamente o mesmo que Van Gogh fazia ao pintar e depois escrever para Theo, seu irmão. Vê-las refletidas na tela e coloridas o ajudava a contemplá-las, permitia que ele refletisse sobre elas e assim depois podia escrever sobre elas. Quando você alcançar essa objetividade, o normal é que comece a experimentar. Em poucas semanas, você notará melhorias na sua saúde mental e no seu equilíbrio. O fato de saber exatamente o que está te causando dor ou solidão e ter isso objetivado, ou seja, ter isso claro para você, como se tivesse conseguido pintar em uma tela, vai te ajudar a experimentar essa melhora. Outro estudo relacionado com o anterior e publicado em 2013 descobriu que 76% das pessoas que escreveram sobre suas sensações antes de uma cirurgia se sentiram curadas poucas semanas depois. E outro, ainda mais antigo, de 2003, concluiu que fazer isso também mostrava benefícios cognitivos. É por isso que eu dizia que Van Gogh não era apenas um valente, era também, e acima de tudo, um gênio. Se você não observa e identifica o que te dói, essa dor vai permanecer. E Van Gogh entendeu isso perfeitamente. E assim, ele compartilhou isso com seu irmão. Não se trata apenas de ser corajoso, trata-se de ser inteligente, e você é. Só que é provável que você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Tenha sempre isso em mente. Quando você realmente entende as verdadeiras causas, os efeitos inevitavelmente mudam de forma significativa. Van Gogh transformou sua dor em beleza e você pode transformar sua adversidade em clareza. Comece hoje, saia para dar uma caminhada, escreva, mesmo que seja só por 10 minutos, e faça isso por 3 dias seguidos. Você vai ver como algo dentro de você começa a se mover. Van Gogh não pintava para o mundo exterior, ele pintava para profundamente entender o seu próprio e complexo caos interior. E você, o que você vai fazer para verdadeiramente entender o seu próprio caos? Se você gostou desta história, compartilhe com alguém que precise lembrar que mesmo na adversidade podem existir oportunidades. E se você quiser que eu te dê, por exemplo, sugestões de aplicativos que possam te ajudar na hora de escrever, ou se quiser que eu compartilhe com você os estudos aos quais me referi, escreva para mim nos comentários. Eu leio você e te convido a seguir em frente, sempre em frente.